salve rapaz! Firmeza? Quem tá falando é o Felipe do canal Fê Fala Real Esportes, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês aí estarem se inscrevendo no nosso canal, tá curtindo o nosso vídeo, tá compartilhando com outras pessoas. Eu tô muito precisando de inscritos, galera, para dar aquele up na gente, fazer a gente, né, crescer aí com o canal, ter mais alegria de fazer os vídeos. E tem outro detalhe também, tô com as minhas páginas novas aí no Facebook e no Instagram, que vai ter em algum lugar aqui na tela, agora e no final vou repetir para vocês, beleza? Dito isso, hoje vamos vir aí com um conteúdo esportivo para vocês sobre... Nossa senhora, que delícia de música! Ó, nossa, maravilha! Então, trazendo Champions League, UEFA Champions League. O que a gente vai falar sobre a Champions hoje? Felipe, você vai explicar tudo? Não, vou explicar tudo, tintim por tintim. Vou falar de algumas mudanças que teve no campeonato, os principais goleadores, os principais campeões, países com mais títulos e como que funciona o esquema de distribuição de vagas e por aí vai, tá bom? E vamos avançar aí em umas curiosidades. Vou iniciar para vocês aí falando de uma história curiosa de como que começou a Copa dos Campeões, tá? Que antes era chamada assim, ou melhor, Taça dos Campeões, antes ela era chamada assim, tá? Não era UEFA Champions League, porque eram classificados apenas os campeões de cada campeonato, né, europeu, e eles iam para uma disputa que era de mata-mata, até chegar no final o confronto dos últimos dois, que seria uma partida única, tá? Bom, a história da UEFA começou em 1954, quando o Wolverhampton da Inglaterra tinha ganho o campeonato inglês e fez um jogo contra o time do Puskás, aquele time húngaro, que tinha o Puskás. E aí eles ganharam, mas eles não se importaram se foi amistoso, o que foi aquele jogo, né? Eles ganharam e já postaram no jornal assim, falando, nossa, o Wolverhampton, o melhor time do mundo, o Wolverhampton, o melhor time da Europa. E aí, tipo, o jornal saiu na França, saiu na Espanha, e os caras falaram, não, nada a ver, porque aqui a gente tem o Real Madrid, na França tem o Olympique de Marseille, o Rennes na época, enfim. E aí os caras falaram, meu, então para saber isso a gente precisa fazer uma competição. Nisso a FIFA começou a pressionar a UEFA para fazer uma competição. E essa competição foi feita muito rápida, dentro de um ano. Então nas temporadas de 1955-56 é onde a primeira competição a UEFA, né? E na verdade ela chamava, igual eu falei, Taça dos Campeões, né? E ela era uma competição curta, tipo, as equipes davam importância para ela, mas ela era difícil, porque como era uma competição muito curta, era de muito investimento para uma coisa muito rápida se você perdesse, tá? Então, começando nessa época de 1955 e 56, já começamos aí com o Real Madrid arrebentando. O Real Madrid já vinha com o Di Stéfano essa primeira temporada, ele foi campeão em cima do Rennes, tá? Tanto que na final deu um pouco de controvérsia, porque o Rennes da França começou ganhando, na verdade estava ganhando o jogo duas vezes, só que o Real virou, foi 4-3, aí tendo o primeiro título. Desse primeiro título, ele ganhou mais 4, então foram 5 títulos em sequência, o Real Madrid. Mas aí veio Puskás, veio outros atletas de outras equipes aí para o Real Madrid. O Gento já estava, né, que é o maior campeão, a gente vai estar falando um pouco dele lá na frente, tá? Então temos essa época aí da Champions League, primeira dominada pelo Real Madrid, com 5 títulos, depois mudou um pouco o domínio, foi para Portugal, no Benfica, que estava com aquele time maravilhoso, comandado pelo Eusébio, tá? E depois foi para a Itália, depois da Itália aí a Inglaterra, e a Inglaterra que teve o maior de sequências, foram 7 títulos seguidos, né, como um país, não com o mesmo time, tá, foi alguns com o Liverpool, Nottingham Forest e o Aston Villa, essa sequência de 7 anos seguidos da Inglaterra. E aí que a liga começou a dar uma expandida, chegou um momento e só por os campeões não dava mais, porque assim, estava muito grande já era um campeonato muito importante. Então a partir de 1992, a gente vai ter a primeira alteração da liga, tá? Nesse ano que tinha sido campeão, tinha sido o Barcelona, só para lembrar. Ela muda de Taça dos Campeões para UEFA Champions League. E junto desse nome mudando, eles acrescentam aí uma fase de grupos, tá? na competição. E aí o que acontece? Que expande. Então não é mais só o campeão que vai vir
disputar a competição. Ah, como que a gente vai dividir isso? Bom, pega as equipes, vamos ver aí que as 4 maiores equipes, por exemplo, tem 4 vagas, que são dos maiores campeonatos aí pelo ranking, que é o campeonato espanhol, o campeonato italiano, o campeonato inglês e o campeonato alemão. Essas equipes, elas já têm aí as 4 vagas de colocação, tá? Já garantida isso quando ganhar o seu campeonato. E daí de 92 até 98, tá? A temporada 97, 98, não, desculpa, até a temporada 2008, 2009, eles estavam com essa fase de grupos assim, menores, né? E teve uma outra alteração na UEFA. Essa outra alteração, ela criou uma fase de pré-grupo, né? Para ter o quê? Para ter mais países disputando. Então, aí já estavam montando, antigamente de 92 eram 6 grupos de 4 times. Ela aumentou aí para 8 grupos de 4 times. E aí entrou umas pré-competições, para ter mais oportunidade de outros países estarem participando, né? E aí muito dessa mudança é feita pelo presidente da UEFA. Ele falou que a intenção disso era colocar as grandes equipes jogando nos países menores e vice-versa, tendo assim uma amplitude maior de como campeonato. Essa visão dele ajudou a crescer muito a Champions League. Ajudou a crescer muito, né? E as vagas aí aumentaram. Então, como a gente repetindo, por exemplo, as ligas maiores que eu falei tem 4 vagas. E, por exemplo, a Liga da França. A Liga da França tem 2 vagas hoje, direto o campeão e o vice vão direto para a fase de grupos da UEFA, Champions League. E o terceiro e o quarto, eles vão disputar a pré-Champions League, que é aquela etapa antes de ir para essa fase de grupos, tá? Lembrando que até 2005, o máximo de clubes, ele era de 4 clubes por liga para estar entrando na competição. Então vamos supor, na Inglaterra era, vamos supor, Manchester United, Liverpool, Chelsea e, sei lá, Spurs. Os 4 times. Daí, a partir de 2005, o que aconteceu? O Liverpool foi campeão da Champions League em 2005, naquele milagre de Istambul, mas ele não se classificou para a próxima Champions League do outro ano, no caso de pontuações. Então, essa foi a primeira vez que eles abriram a parte da vaga para o campeão. Só que daí o que acontecia? A Inglaterra ia ter até o terceiro colocado, no caso, por exemplo, Manchester United, Chelsea e Liverpool. Não, Liverpool não, que ele vai entrar depois. Manchester United, Chelsea e, sei lá, Arsenal. E o Tottenham em quarto, e o Liverpool em quinto. Mas o Liverpool ganhou a Champions. Então, quem perde a vaga é o Tottenham e entra o Liverpool, aí vão os 4, tá? Então, isso foi alterado em 2005, só que continuava ainda com 4 vagas o limite por país. Então, isso aí vai mudando, vai mudar lá na frente, você vai ver. Que vai dar uma boa mudada ali na frente, né? E, assim, só completando isso, a curiosidade em 2012, o Tottenham terminou em 4º lugar no campeonato inglês, na frente do Chelsea. Só que o Chelsea tinha ganho, o Chelsea terminou em 5º, só que o Chelsea tinha ganho a Champions League de 2011. O que aconteceu? O Tottenham perdeu a vaga para o Chelsea. Então essa é a curiosidade, tá? Só que daí foi feita a alteração em 2015, tá? Podendo ter 5 times, ou seja, caso o time for campeão, teria aquelas 4 vagas, se for da maior liga, teria aquelas 4 vagas mais a vaga do campeão. Então, para não acontecer mais isso, né? E houve alguns impasses, vamos ser honestos que é complicado, né? E aí é o que eu falei, aumentou a fase de grupos, tá? Para 32 equipes, dividida em 8 grupos de 4 times, tá? Os jogos são todos ida e volta, se classificam os 2 primeiros colocados para a fase de mata-mata, tá? A fase de mata-mata também jogo de ida e volta até a final, que é decidida num jogo único. Então é dividida assim, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco de história. Como todos já sabem, não é muito segredo, o Real Madrid é o maior campeão de todos os tempos da Liga dos Campeões. Tanto da fase até 92, quanto depois dessa fase, né? O Real Madrid tem 13 títulos da Liga, ele assim, tem quase o dobro do segundo colocado. E o segundo colocado, para muitos dessa nova geração, é uma surpresa, né? Que é o Milan. O Milan, ele é gigante, o último título dele em 2007, e podemos falar que o Milan caiu muito, né?
devido ao Berlusconi, enfim, algumas coisas políticas. O Liverpool vem em terceiro lugar com 6 títulos, depois temos Bayern de Munique e Barcelona com 5 títulos, Ajax com 4, Manchester United com 3 títulos e Internacional com 3 títulos, Juventus com 2 títulos e o Nottingham Forest, time inglês que praticamente sumiu do mapa do futebol, tem 2 títulos também em sequência, tá? E aí temos aí as duplas dos portugueses, o Benfica com 2 títulos e o Porto com 2 títulos também, tá? Bom, conforme dito isso, eu vou dizer para vocês os títulos por país. Então vamos ver assim, tipo, na Espanha, por exemplo, são 18 títulos, 13 do Real Madrid, 5 do Barcelona. Então são 18 títulos divididos em 2 clubes. Na Inglaterra são 13 títulos. Apesar da Itália ter o Milan como segundo maior vencedor, a Inglaterra tem mais times campeões. Então a Inglaterra tem 6 títulos com o Liverpool, tem 3 títulos com o United, 2 títulos com o North Forest e 1 título com Aston Villa. Então, tipo, é mais dividido, para você ver como é um campeonato mais nivelado, tem mais times fortes. Não é tão assim entre 2 times, né, o campeonato inglês, até na parte de Europa, né. A Itália vem aí com 12 títulos, com uma soberania boa do Milan, com 7 títulos. Depois vem a Inter de Milão, com 3 títulos, e a Juventus com 2 títulos, né. Lembrando que a Fiorentina disputou a segunda final, tá, da Champions League, na época, aquela competição anterior, né, antes de 92. No segundo ano que ele chegou na final foi a Fiorentina contra o Real Madrid, perdeu o jogo por 2-0, tá? E aí vamos falar de Holanda. A Holanda vem com 6 títulos, tá? O Ajax tem 4 títulos. O Feyenoord tem 1 título e o PSV tem 1 título. E aí a dupla portuguesa, cada um com 2 títulos, ou seja, Portugal com 4 títulos, 2 do Benfica, 2 do Porto. Tá? Lembrando que de 2000 para cá, o maior campeão, assim que a gente pode falar de zebra, né, foi a Champions de 2004, que o Porto levou, né, em cima do Mônaco, que também tem título esse ano. E temos alguns estreantes, né, desse ano aí, desses anos aí que levaram, como o Chelsea, enfim, mas vocês podem ver que ela era bem centralizada, né? E aí temos os times que tem 1 título. Na França tem o Olympique de Marseille, na Escócia temos o Celtic, na Romênia o Estrela Vermelha e na Sérvia o Steaua Bucareste. Todos com 1 título, tá? A partir daí eu vou falar um pouquinho dos 6 maiores artilheiros, velho. 6 maiores artilheiros. Sendo que dentre desses 6 maiores artilheiros, 4 ainda jogam, tá? Então, eles podem aumentar esses números. Estou falando até hoje é dia 17/7/2020, hein? Só lembrando. Então, até hoje são esses números, tá? Vamos aí o nosso rei da Champions, Cristiano Ronaldo, com 128 gols, tá? Ele atuou por 3 times. Ele atua na Juventus, joga na Champions League, Real Madrid e Manchester United. Então, dentre esses 3 clubes aí, ele jogando, ele tem 128 gols. Depois vem Lionel Messi, que atua só pelo Barcelona, 114 gols. Tá? Aí a gente já muda de patamar, aí vamos para as pessoas normais. Tá? O Raul, que já é aposentado, ele atua por 2 times, a maioria pelo seu Real Madrid, 71 gols, igual eu falei, a maioria pelo Real Madrid, e jogou também pelo Schalke 04, muito pouco na Champions League, mais pelo Real Madrid. Temos o Benzema, também já atuou por 2 clubes, tá? Ele está com 64 gols, junto com o Lewandowski também, tá? Ambos têm essa numeração de gols. E depois vem o Van Nistelrooy, que atuou por 3 times e também já está aposentado, tá? Ele atuou pelo Manchester United, atuou pelo Real Madrid e, se eu não me engano, acho que foi pelo Ajax. Errou! Acredito que sim. Qualquer coisa eu vou corrigir aí, vou pôr a imagem, tá? Falar um pouco dos 5 jogadores, os 5 maiores jogadores da Champions League com mais títulos, né? Lembrando que o Real Madrid ganhou 5 títulos seguidos, isso naquela década de 50, né? Então, e manteve bastante gente desse título, então ele tem bastante gente com 5 títulos, tá? Então eu resolvi dar uma misturada aí. O maior deles é o Francisco Genta, que tem 6 títulos. Esse é o maior campeão da Champions League de todos os tempos, isso falando até hoje, tá? Não é
de antes não. O Cristiano Ronaldo, ele vem com 5 títulos também. A diferença dele é que ele ganhou um pelo Manchester United e 4 pelo Real Madrid. E a outra diferença é que ele é o único jogador da era moderna da Champions League, com esse nome Champions League, com essas regras, que tem esses 5 títulos, tá? Depois dele a gente tem o Di Stefano, com os 5 títulos do Real Madrid, e falar de 2 caras do Milan, que também jogaram demais, que é o Paolo Maldini e o Costa Curta, dupla de zaga do Milan aí, que também ganhou 5 títulos de UEFA Champions League. Então esses são os grandes, tá? Falar agora de principais técnicos, os que mais ganharam. Os que mais ganharam 3 vezes, tá? Vamos falar do mais atual, Zinedine Zidane. Foi o único, inclusive, que ganhou com 3 vezes consecutivas, tá? Não foi o único que ganhou com o mesmo time, porque temos nessa mesma lista o Bob Paisley, que ganhou 3 títulos com o Liverpool também. Porém, ele tem uma temporada de quebra. Então ele ganhou um, perdeu o outro e ganhou mais 2. Por isso que não é na sequência igual o Zidane. E aí vamos para o Carlo Ancelotti aí, que também continua trabalhando. Hoje o Ancelotti está no Everton, se eu não me engano. Está fazendo um bom trabalho, e o Zidane aí no Real Madrid. Então esses técnicos aí podem aumentar aí esse número, e tem técnicos chegando nesse número aí, porque tem técnicos com 2 títulos aí, como José Mourinho, enfim, Guardiola, e estão batendo na portinha aí para entrar nessa lista seleta, né? Falar algumas curiosidades aí que pouca gente sabe, né? Para te avisar uma curiosidade, na verdade uma notícia meio ruim. Eu também fiquei meio impressionado. Eu já sabia, na verdade, mas sempre quando eu vejo eu acho estranho. Mas Ronaldo Fenômeno não tem Champions League. Isso é uma das coisas impressionantes. Mas ele ganhou o melhor do mundo. Algumas vezes por causa da Copa, e outras vezes quando ele está jogando na Europa, ele está jogando na Euroleague pela Inter de Milão, só que ele jogou tanto, que não teve nem como negar, tá ligado? Não teve nem como negar que ele foi o melhor. Então, tipo, os caras deram a premiação para ele. E falando agora um pouco de Brasil, lembrar que o nosso querido Neymar Júnior, que continua atuando, é jovem, já é o maior brasileiro artilheiro da Champions League. É um brasileiro com mais gols na Champions League, na competição. Então ele passa nomes como Romário, Ronaldo, e por incrível que pareça o Kaká é o segundo, que também era um meio campo, não era mas fazia muitos gols. E levou o Milan 2 vezes à final, ganhando uma, enfim, sendo o melhor do mundo. Então, tipo, o Neymar ainda continua numa ascensão, porque ele continua jogando a Champions League, né? O maior número de gols marcados numa Champions League foi pelo Cristiano Ronaldo, numa edição, foram 17 gols. Lembrando que antes desses 17 gols, era um brasileiro dono desse recorde. Era o Mazzola, seu primeiro título, né, de Champions League. Então um jogador importantíssimo brasileiro, né? E ele que tinha esse recorde até agora há pouco, até esses anos aqui, até o Cristiano bater, né? Um robozão aí que é triturador de recorde, né? Os brasileiros que mais ganharam os títulos da Liga dos Campeões foram o Marcelo e o Casemiro, com o Real Madrid. São 4 títulos, eles estão quase entrando ali naquela lista seleta de 5 títulos, né? Entre os jogadores históricos. Então nós temos aí nossos brasileiros aí muito bem representados. Lembrando que Daniel Alves tem 3 títulos, e enfim, coisas muito importantes aí aconteceram nesse meio tempo na Liga, né? Algumas mudanças. E ela se transformou, e ela ficou desse tamanho porque ela foi abrindo opções para aparecerem novos times, novos atletas, para os atletas de outros países irem jogar em ligas menores e poderem aparecer na Europa também, e aparecer novas oportunidades. Então foi um bem maior para todo mundo. Dizer que a Liga dos Campeões é a maior do mundo hoje não é uma mentira, é a maior liga do mundo, é onde ficam as maiores estrelas, tá? E é onde qualquer jogador sonha jogar, ser campeão e jogar. Bom, agora que vocês já estão manjando bastante de Champions League, já sabem um pouco de história, os maiores craques, os maiores times, os maiores países, vou pedir para vocês aí deixarem nos comentários aí a equipe de vocês da Champions League de todos os tempos. Eu vou estar mostrando a minha aí para vocês, acho que vai estar, 1, 2, 3 e vai sair agora aí para vocês darem uma olhada na minha equipe. E eu quero dar uma olhadinha na de vocês também. Vamos ver aí quem tá manjando aí, se bate alguns dos jogadores que a gente vai colocar. Galera, queria agradecer vocês aí do fundo do meu coração por estarem acompanhando a gente, tá? Vou pedir para vocês de novo, por favor, se inscreve no nosso canal, aperta esse sininho para ser avisado dos vídeos, entra nas minhas redes sociais, Instagram e no Facebook,
compartilha esse vídeo. E lá no Instagram eu vou estar abrindo agora pra gente estar fazendo, né, chamando vocês para dizer o que vocês querem assistir de mim no próximo vídeo, o que vocês sugerem. E lá também a gente vai estar passando sempre o nosso calendário de vídeos. Então acompanha a gente lá também. Não deixa de estar junto não. Bom, queria agradecer de novo e é nóis!